Estar feliz com Jesus e por sua obra em tua vida, em minha vida. Pedir que você abra a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 15. Amém? Vem dizendo assim, 15, a partir do versículo 11, vem falando a parábola do filho perdido, a parábola do filho pródigo. E diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho, e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam uma melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Pai querido, nós louvamos o teu nome, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos permite ler a tua palavra e compartilhar nessa manhã e aprendermos, Senhor, com o teu Espírito Santo. E que o Senhor continue realizando em nós, aperfeiçoando, Senhor, a obra que o Senhor começou nas nossas vidas. Nós precisamos de ti em todo o tempo. Senhor, muito obrigado por essa manhã. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Irmãos, lendo essa mensagem e meditando nessa palavra aqui, pastor, de Lucas 15, eu entendo que é gerado no nosso coração através do Espírito, para nós aprendermos com Ele e o Senhor nos alertar, né? E eu, lendo essa mensagem, conversava com a Osana também, uma das coisas que o Senhor falou ao meu coração era sobre esse cuidado naquilo que nós pedimos ao Senhor, né? E qual é esse nosso desejo de buscarmos o nosso Senhor. E o pior castigo que nós podemos ter para a nossa vida é se nós recebermos do Senhor tudo aquilo que nós pedimos, não é verdade? Porque se a gente pedir, se a gente receber do Senhor tudo aquilo que o nosso coração deseja, nós temos a grande probabilidade de dar errado. E eu entendo que esse filho, pedindo tudo ao pai nessa parábola, naquilo que ele recebeu, ele não soube lidar com aquilo que ele recebeu, não é verdade, Jonathan? Ele recebeu a herança, ele partiu, ele ultrapassou ali princípios, e tendo ele recebido tudo que ele pediu ao pai terreno, ele recebeu, e a Bíblia vem dizendo que ele foi para terras distantes. Ele se distanciou porque ele havia recebido a herança, né? Ele, na cultura ali, ele pedindo essa herança ao pai, é como se ele estivesse desejando a morte do pai, né, pastor? É como se ele estivesse desejando a morte do pai. Ele não estava nem aí, eu quero viver aquilo que meu coração deseja. Mas talvez, nesse primeiro pedido dele, ele nem almejava, ele nem pensava talvez em sair de casa. Mas a questão é que um abismo vai puxando o outro. E a partir do momento que ele recebeu a herança dele, a Bíblia diz que alguns dias depois, ele resolveu sair de casa, meter o pé. Eu não preciso mais estar dentro da casa, porque afinal de contas agora eu tenho o que era meu de direito,
eu posso viver da forma que eu quero. E esse cuidado, eu estava pensando nisso e meditando, e isso nos traz essa reflexão. Se nós recebermos tudo aquilo que de fato nós queremos do Senhor, e às vezes para os mais jovens, nessa ânsia de querer receber do Senhor, ou de entender que recebeu de alguma forma, mesmo que o Senhor não tenha dado, mas por alguma forma entende que agora eu posso andar com meus próprios pés, eu quero sair, eu quero viver um pouco desse mundo. A reflexão é: a que nível nós podemos chegar? Nós entendemos que aqui nessa parábola, o filho se afasta da casa do pai, vai para uma terra distante, ele vive de forma onde o coração dele desejou, gastou tudo da forma que ele podia. Mais à frente a gente pode ler que um irmão mais velho até declara para o pai: mas esse teu filho, né, gastou tudo com as prostitutas, foi fazer o que ele quis e agora volta. Então a gente entende que ele foi viver os prazeres do mundo. Mas nessa saída, quantos não têm tempo de voltar? Por achar, deixa eu só viver mais um pouquinho. No momento certo, eu volto. Quantos já ouviram isso? Eu já ouvi isso muitas vezes. Não, ainda não é o meu momento. Deixa eu me afundar mais um pouquinho. O que a gente entende, né? Subentende que deixa eu me afundar mais um pouquinho. Uma hora eu consigo retornar. Mas como que a gente vai saber? Quem sabe o dia de amanhã? Quem conhece o dia de amanhã? Eu não sei o dia de amanhã, você não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe nem daqui alguns segundos. A gente não consegue, a gente pode até planejar. Quantos estão planejando? Estamos aqui no culto, vamos após a escola bíblica, e depois a gente quer chegar em casa, quer almoçar, e você vai ter seus afazeres. A gente planeja, mas a gente não tem certeza de nada. E esse filho, ele não tinha certeza, ele planejou. Foi, viveu o que tinha que fazer, tudo que ele tinha que viver. Mas o interessante é que a gente lê aqui no versículo 17, que diz assim: caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? E aí a gente entende que essas nossas escolhas errôneas é como se nós estivéssemos fora de si. É ou não é verdade? Porque tudo que você entende de você estar vivendo de acordo com a vontade de Deus, e quando a gente toma alguma decisão de viver fora do caminho, você entende que a pessoa está fora de si. E aí o que me chama a atenção é que ele, caindo em si, ele é despertado para aquilo de quem ele era, para aquilo de quem ele foi chamado, e naquilo que ele poderia viver. Aí a Bíblia diz, ele, caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. E o interessante é a misericórdia de Deus que nos alcança, e quando nós caímos em si, o Senhor gera dentro de nós o desejo de arrependimento, de nós voltarmos para o caminho. E na parábola vem dizendo que ele teve a oportunidade, e eu entendo de quantos que ainda estão vivos, né, que têm essa oportunidade de reconhecerem, de caírem em si e de retornarem ao caminho do Senhor, para onde nunca deveriam ter saído. E nós temos visto no avanço de tantas pessoas que têm se enveredado por caminhos tortuosos, por essa busca, por essa herança ou por riquezas, não sei, mas achando que vai viver o melhor de Deus e não vive o melhor de Deus. E por conta disso tem se afastado. Mas ainda assim, existe um Deus perdoador e misericordioso que alcança e acha o perdido. Como nós estávamos cantando aqui ainda agora, que o Senhor deixa as 99 para nos encontrar. E quantos foram achados pelo Senhor? Levante a sua mão. Você foi achado pelo Senhor? Graças a Deus, porque nós fomos achados por Ele. Essa é a verdade, porque nós não o aceitamos, nós fomos recebidos por Ele. Nós entendemos, gerado no nosso coração, de que nós precisávamos e precisamos a cada dia sermos achados por Ele. Então vem dizendo que ele, caindo em si, ele disse: quantos empregados
De meu pai tem comida e bebida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho, e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão correu para o seu filho e o abraçou. Estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão correu para o seu filho. Aqui nós entendemos também que o Senhor tem pressa, não tem? Tem ou não tem, Guilherme? O Senhor tem pressa, não tem? Porque aqui nessa parábola vem dizendo que o pai correu para o seu filho. Nos faz entender que o Senhor tem pressa de alcançar os perdidos. E aí a gente se pergunta, qual é o nosso papel nesse contexto? É sermos boca do Senhor para essa nação, para essa localidade. Porque eu entendo que o Senhor tem pressa, Ele correu para alcançar o filho. Ele correu para alcançar, como o Senhor correu para nos alcançar, graças a Deus, porque o Senhor nos deu esse entendimento. Mas existe um direito de escolha. Existe um direito de escolha. Ele decidiu naquele momento, caindo em si, de retornar. Foi ou não foi? Ele teve um momento de escolha. Porque da mesma maneira que ele saiu, em dado momento ele lembrou: quem sou eu? Quem sou eu nessa história aqui? Quem sou eu no meio desse chiqueiro? O que eu estou fazendo aqui? E essa é a pergunta que aqueles que estão lá fora precisam fazer a si próprio, seja gerado pelo Espírito Santo, mesmo sozinho. Talvez você que de alguma forma vai ouvir essa mensagem esteja vivendo longe, completamente longe dos caminhos do Senhor, mas que você caia em si e lembre-se de quem você de fato, de quem você é, que você é filho e que o Senhor te ama. E ele caindo em si, lembrando quem eu sou, quem o Senhor é e quem de fato o Senhor quer que eu seja, porque o Senhor nos chama e nos dá a oportunidade de voltarmos. E ele caindo em si, ele volta. O arrependimento dele, eu entendo que não começou quando ele entra em casa. O arrependimento dele começa quando ele traz a memória. Mas o que eu estou fazendo aqui? Caindo em si. O arrependimento dele já começou a partir daquele momento, quando ele pensa: o que eu estou fazendo aqui? Dá um estalo, uma virada de chave na mente dele. O que eu estou fazendo aqui nesse lugar? Se eu posso estar desfrutando de tudo aquilo que meu pai tem para proporcionar para a minha vida. E me chama a atenção também sobre esse reconhecimento e como as nossas escolhas erradas, isso pode ferir não somente o pai, como toda uma família. Nós vemos mais para frente que a escolha errada que esse jovem fez gerou, talvez no coração do irmão dele, o sentimento de repulsa. Poxa, esse seu filho, quando ele vai tratar, que ele fala para o pai, ele fala: esse seu filho, ele não chama meu irmão. O engraçado é que até os empregados falam, olha, mais para frente, como nós lemos, que ele não sabe o que estava acontecendo. Quando ele chega em casa, ele fala: o que está acontecendo? Um dos empregados fala para ele: o seu irmão, ele voltou, né? Ele estava perdido, mas ele voltou. E ele não gostou dessa notícia. E ele, com o coração magoado, quando ele chega até o pai, ele fala assim: esse teu filho que voltou e agora o senhor está fazendo tudo isso? E o pai fala para ele assim: não, o seu irmão voltou e por isso nós estamos festejando. Então a atitude dele gerou naquela família esse desconforto. O irmão não estava satisfeito por achar que o pai matou o novilho gordo, porque ele vem dizendo naquele artigo ele não fala um cabrito ou ele fala assim: o novilho gordo. Era aquilo que tinha de melhor que o Senhor matou para festejar, e eu estava aqui. E duas coisas também que me chamou a atenção: era o filho que se perdeu no caminho, porque decidiu sair, e aquele também que estava perdido dentro da casa, porque ele estava tão perdido, porque quando ele retorna, ele não sabe o que está acontecendo. Ao invés dele ir ao pai, o que está acontecendo? Não, ele pergunta a alguém: não foi, pastor? O que está acontecendo aqui? Eu não sei, eu estou dentro da minha casa, mas está acontecendo uma festa, eu estou perdido, dentro da minha própria casa. O que houve? O que foi? Está acontecendo uma festa, mas eu não quero participar dessa festa aí que estão fazendo. Isso é gerado na família. E o Senhor nos chama sobre essas questões, sobre
o distanciamento do filho, o que foi causado naquela família, mas também como se encontra o coração daqueles que ficaram, quando recebe aqueles que estão de volta. E eu fiquei pensando, será que de fato nós nos alegramos com aqueles que retornam? Ou se a gente fica achando que ele deveria sofrer um pouquinho mais? Bom, não é possível, ele só foi para lá, ele fez isso, aconteceu, e hoje está dando testemunho de que voltou, não passou nada, eu estou aqui e não estou festejando. Como se encontra o nosso coração com aqueles que retornam? Será que a gente festeja também? Ou será que a gente tem um sentimento de repulsa ou de ingratidão? E todas essas coisas o Senhor ministrando ao meu coração, para que a gente não se conforme com quem saiu, a gente não seja nos conformando, é assim mesmo, a pessoa vai, mas também que não seja gerado no nosso coração com o retorno, esse sentimento de repulsa, da gente se indignar, não é verdade? Porque muitas das vezes quando retornam, às vezes acabam saindo porque não são de fato abraçados ou acolhidos da maneira que deveria. Nós não celebramos o retorno, nós não fazemos uma festa, não uma festa nesse sentido aqui, tá, irmãos? Tem que matar um cabrito, faz nada disso. Mas o celebrar o retorno é nos alegrarmos por estar voltando ao caminho do Senhor. E muitos são os relatos de pessoas feridas, né, que fizeram escolhas erradas, mas também nesse momento de retornar, como nós como igreja devíamos abraçar, a gente não faz o nosso papel. Quando eu falo nosso papel, não estou falando sobre a igreja local, estou falando individualmente. A gente às vezes não faz esse papel. E aí o Senhor também dá esse start. Os perdidos precisam ser alcançados e achados, mas também precisam ser cuidados, precisam ser tratados. Não é verdade? Quantos estão entendendo a mensagem? Amém? Vamos continuar aqui no versículo 25, aquilo que nós já falamos. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. No 27, este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa este teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado. E o Senhor nos chama para que façamos parte nessa geração, para que sejamos boca de Deus, para que os perdidos sejam encontrados. Para que os perdidos sejam encontrados, o Senhor tem gerado isso no nosso coração. Quando nós saímos pelas ruas agora de manhã, quantos perdidos estão que a gente encontra? Quando você vem no trajeto da tua casa, Jonathan, a gente vai daqui para ali. Quantas pessoas perdidas ali que a gente encontra? No trajeto de cada um, pessoas conhecidas ou não conhecidas, isso é indiferente. Mas quantos que nós sabemos dessa história? Que muitos deles que passaram, estiveram conosco e por algum momento acharam que tinham alguma herança nesse mundo e estão vivendo da maneira que eles entendem, mas a gente temos a esperança e acreditamos e pedimos ao Senhor para que o Senhor dê oportunidade deles serem achados, que o Senhor dê a oportunidade deles serem achados, encontrados, porque os dias estão depressa, os dias estão passando bem rápido, e essa ansiedade de querer as pessoas vivendo, não, mas eu quero viver, e adiando a volta. Quantos desses nesse momento podem estar sendo tocados pelo Senhor, mas tem o direito de resposta, tem ou não tem? Se eu volto para o meu pai, peço perdão e digo que eu pequei contra o céu e contra a minha família, tenho direito de escolha, eu posso voltar ou não.
E nesse momento, quantos estão perdidos, lançados em chiqueiros, espiritualmente, lugares completamente sujos e imundos, de pessoas ali largadas, distantes pelo nível que decidiu chegar. Mas a gente entende que o amor de Deus encontra, não encontra? O amor de Deus encontra. Nós entendemos isso e nós acreditamos que o amor de Deus nos encontra. Ele encontra. Se não fosse assim, nós não estaríamos aqui. Onde nós estaríamos se não fôssemos achados pelo Senhor? Por tudo aquilo que um dia nós recebemos, entendemos que era a nossa herança, se nós tivéssemos feito escolhas erradas, onde nós estaríamos? Onde nós estaríamos nesse momento com a nossa herança? Será que estaríamos vivos? Muitos se perguntam, será que eu estaria vivo? Será que eu estaria vivo se não fosse a misericórdia do Senhor? Porque do que ele viveu, os lugares que ele andou, trazendo para nosso contexto, nossa realidade, os lugares que nós vivemos, como são? Quais são as notícias que chegam até nós, daquilo que as pessoas estão vivendo da maneira que querem viver? São as piores notícias, é ou não é, Danilo? São as piores notícias de tudo que as pessoas estão vivendo de maneira que a mente leva, é da pior forma que a pessoa está vivendo. E ela não tem certeza, não sabe se vai voltar. Ela não sabe se vai voltar. E por conta disso, muitos que se afastaram, que mergulharam, hoje por conta dessa sujeira, sentem a vergonha de retornarem, porque como esse jovem aqui, onde ele chegou, como que ele se apresentou para esse pai? Ele chegou limpo? Não chegou limpo. Ele chegou cheiroso, com algum perfume? Não. Se ele estava alimentando porcos, vivendo daquela forma ali, desejando comer alfarrobas, as comidas dos porcos, de que maneira ele chegou para esse pai? Como foi que ele retornou? E aí a gente entende que é só por obra e graça, trazendo para o nosso contexto, para aqueles que estão afastados, é só pela obra e pela graça do Senhor. Porque a vergonha que traz, a sujeira que carrega, para você se apresentar perante seu pai e a comunidade, como que faz isso? De cabeça, não, eu vou chegar lá na minha comunidade, que eu saí dessa forma, eu vou voltar agora. Como que faz isso? É muito difícil, mas graças a Deus, o Senhor continua agindo e continua tocando nos corações, amém? Queria que você se coloque de pé. Nós orarmos. Senhor, muito obrigado, Pai, por mais uma vez falando contigo nessa manhã. Obrigado porque o Senhor nos encontrou de fato. Obrigado, Senhor, porque nós éramos perdidos e fomos achados por Ti. Obrigado, meu Deus, pelo Teu Espírito Santo que continua agindo nas nossas vidas. Mas a nossa oração também, Pai, é para que o Senhor continue alcançando os perdidos e o que o Senhor de fato gere no nosso coração, qual é o nosso papel nessa sociedade, para que possamos, Senhor, fazer o ID e que de alguma maneira a nossa vida contribua para o Teu reino, que possamos ser, Senhor, como instrumentos vivos em Tuas mãos, para, Senhor, fazermos o ID e que esses possam ser achados e convencidos, constrangidos pelo Teu Espírito Santo, pelo Teu Espírito Santo. Nós Te pedimos, Senhor, no nome de Jesus, alcança o jovem, o homem ou a mulher que nesse momento está vivendo, Senhor, de maneira tão distante de Ti, Pai amado, que não tem encontrado forças, Pai, para retornar para a Tua casa, Senhor, mas que eles possam ser tocados nessa manhã, que vidas possam ser restauradas, Pai, no nome de Jesus, vem com a Tua salvação sobre os nossos, Pai, nós Te pedimos nessa manhã, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, amém. Amém, irmãos? Estamos divididos em classe? Amém.